falar do amor ao próximo. Faz um tempinho que a Graziela não nos visita. Verdade. Tá? Então, Graziela, muito bem-vinda. Tá? Eu que agradeço. Tá. Boa noite, gente. Uma alegria para mim estar retornando aqui. Esse ano ainda não tinha vindo, mas a gente sempre sente um acolhimento, um bem-estar, uma alegria de estar aqui reunido com irmãos fraternos que a gente tanto gosta. E é uma alegria muito grande a gente ter a oportunidade hoje de partilhar um estudo de um tema evangélico. O tema, então, como vocês viram ali, é os trabalhadores da última hora. A gente encontra esse tema, na verdade, principalmente no Evangelho de Mateus, em uma parábola que se chama Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Nessa parábola aparecem vários grupos de trabalhadores que são contratados para trabalhar em horas diferentes do dia. Sendo que um desses grupos, aqueles que são contratados já para trabalhar quase no final do expediente, são os chamados trabalhadores da última hora. Mas para que a gente entenda bem quem são esses, né? E a parábola é de uma riqueza muito grande, nós vamos, na verdade, estudar hoje a parábola como um todo. Bom, esse assunto aparece também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. É um capítulo inteiro sobre trabalhadores da última hora. É um capítulo pequeno, tem umas 4 ou 5 páginas. Quem tiver interesse, né, de ler em casa, para complementar o que a gente falar aqui hoje, é uma sugestão que fica também. Gente, é maravilhoso a gente conseguir se debruçar sobre o Evangelho com a ferramenta da doutrina espírita para destrinchar uma parábola tintim por tintim. Porque a gente sabe, né, e lá no Evangelho é citado, porque Jesus falou através de parábolas, né, que essa ferramenta didática das parábolas, elas possuem 2 componentes. O primeiro componente é o símbolo, que é aquilo que a gente lê ao pé da letra, é o que está escrito no texto. E Jesus se utilizava de símbolos comuns, de situações rotineiras daquele tempo e ainda dos tempos atuais. Então ele falava, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a um fermento que uma mulher esconde, né, no trigo para levedar uma massa, a uma rede de pesca que é lançada. Então são símbolos cotidianos que Jesus empregava para fazer entender, simbolizados, que seria o significado espiritual daquelas, entre aspas, né, histórias. Então, atrás de toda a parábola e de muitas passagens do Evangelho, a gente tem esses símbolos e a gente precisa buscar o simbolizado espiritual para que a gente não fique no raso, para que a gente não fique na superfície do entendimento, né? Então a gente fala que as parábolas, às vezes, elas têm mesmo um significado como que elástico, né? Que se um interpreta somente o que leu e o outro interpreta um pouco mais profundamente, e eu entendo que daqui a 1000, 2000 anos estaremos em algum lugar nos debruçando sobre o Evangelho, Beto está aí, e sobre as parábolas, buscando ali ensinamentos ainda mais sutis, mais elevados e mais sublimados, de acordo com a nossa capacidade de entendimento da época. Bom, eu vou fazer a leitura da parábola como um todo. É um texto grande, eu peço desculpas para você, eu não gosto de slide com muita coisa, mas não tem como a gente deixar de ler, para dar lá um contexto geral. Vou fazer a leitura corrente agora, tá? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 10ª,
encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, quer dizer, o dia, a jornada, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, se a gente ficar na superfície dessa parábola, a gente vai começar a pensar que esse dono dessa vinha, ele vai ter inclusive problemas trabalhistas, né, gente? Porque ele contratou em horários diferentes para o mesmo serviço, assalariando as pessoas da mesma maneira, tendo trabalhado horas diferentes. Se a gente ficar só na superfície da parábola, a gente vai pensar: nossa, mas será que ele está sabendo administrar bem o negócio dele? A gente começa a pensar essas coisas, porque é natural que a gente pense, né, do plano material. Mas nós agora vamos entender essa parábola sob um outro aspecto, que é o aspecto espiritual. E a gente vai ver que toda essa história, toda essa aparente má administração tem todo um sentido e uma lógica, né, dentro do ensinamento cristão. Bom, o primeiro detalhe que a gente vai observar é que essa parábola começa com aquela frase ali: o reino dos céus ou o reino de Deus é semelhante a. Existe um grupo de parábolas nos evangelhos chamadas também de parábolas do reino, que são parábolas que começam todas com essa frase, em que Jesus desejava fazer com que nós compreendêssemos, criaturas ainda mais ignorantes do que somos hoje, né, há 2000 anos atrás, o significado tão abstrato do que vem a ser reino de Deus ou reino dos céus. E nós sabemos que ainda na atualidade, né, em muitas concepções religiosas, imagina-se que esse reino seja um lugar físico para onde a gente seria, né, deslocados, aqueles que merecessem, e fica aquilo ali. Então, o que é esse reino? Onde ele está? Quando virá? E o que é necessário para obtê-lo? O próprio Jesus, naquele tempo, recebeu várias perguntas, como essas que eu coloquei ali. As pessoas não entendiam, né, esse conceito abstrato. E nós aqui hoje já nos fizemos, ou ainda estamos fazendo algumas daquelas perguntas para nós mesmos. E aí a gente vai ver, gente, que o próprio Jesus deixou para nós a explicação, né, direitinho do que viria a ser isso. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então aqui Jesus
já dizia e explicava que esse reino de Deus é uma construção íntima, interior da criatura humana, nesse processo evolutivo, né, de espíritos imortais que somos, rumo a uma construção plena e a um momento de perfeição. Então, ele deixou isso muito claro. Às vezes, a gente pode equivocadamente imaginar que se o reino dos céus ou o reino de Deus fosse um lugar para onde fôssemos transportados, talvez fosse mais fácil para nós, né? A gente chega a pensar isso às vezes. Mas, por outro lado, se nós imaginarmos, né, nós chegando a um lugar, espíritos medianos que somos, ainda imperfeitos, ainda que esse lugar fosse um paraíso celeste, em pouco tempo transformaríamos este paraíso celeste, entre aspas, num planeta Terra. Em termos físicos, nós já temos como morada um planeta maravilhoso, plasmado por Jesus, planejado para as nossas encarnações, para oferecer tudo o que a gente necessita e para que nos inspire o que há de melhor, né? A gente observa a natureza exuberante do planeta e todos os recursos que a gente dispõe. Então o paraíso já é aqui, mas nós, habitantes desse paraíso, enquanto espíritos imperfeitos, transformamos este lugar num lugar tumultuado. Então, quando a gente pensa que esse reino de Deus não é um lugar, mas uma construção interna, nos dá o consolo de saber que à medida em que fomos executando essa construção, que é difícil, que é gradativa, que é lenta, que é trabalhosa, quem já fez uma obra sabe, né? Onde quer que nós estejamos, no tempo e no espaço, esse reino de Deus nos acompanha dentro dos nossos corações, independente do ambiente exterior. E isso, gente, é um pulo do gato. Isso é uma grande coisa, né? A gente lê às vezes nos livros de Emmanuel, aqueles personagens, né, elevadíssimos, missionários, maravilhosos, e a gente vê assim, o negócio está complicado do lado de fora, né? O cenário, as situações do livro, o negócio está péssimo, né? Dificuldades terríveis. E a gente vê aquele espírito, né, que já avançou muito mais que nós nessa construção íntima do reino de Deus dentro de si, ele guardar a fé, ele guardar a coragem, ele guardar a confiança em Deus e seguir adiante ali, né, nessa fortaleza interior. Então a gente descobre isso, que a gente precisa construir esse reino de Deus dentro de nós através de nos tornarmos pessoas melhores, através de nos tornarmos pessoas mais maduras, né, através da prática do bem, através da prática do amor e por aí vai. E tem mais uma passagem muito bonita, cadê? Do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nesse livro que é uma verdadeira poesia, né? Em forma de prosa, é maravilhoso. Eu peguei um pedacinho porque a história é muito grande. E aí Jesus estava nos arredores do templo de Jerusalém e ele é notado por um sacerdote chamado Hanã, que viria a ser inclusive um dos juízes de sua causa. E aí Hanã aborda Jesus, acho que talvez pelo magnetismo do Cristo, ou achando, né, o que ele está fazendo aqui, quem que é esse, né? E aí ele aborda Jesus e diz: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Este reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Gente, essa história é de uma beleza. Quem tiver o livro ou quiser olhar na internet, e aí Jesus vai falando para Hanã quais são as ferramentas que ele vai usar na construção desse reino de Deus. Então é lindíssimo. Mas aqui, mais uma vez, eu trouxe de maneira ilustrativa, né, essa fala da construção no coração.
Bom, tem muito assunto ainda, vamos passar. Lá na parábola que a gente está estudando, diz: um homem pai de família. Muitas parábolas falam de um senhor de terras, um rei, né? Um líder, uma coisa assim. Nessa parábola, Jesus usa uma figura comum, um homem pai de família, que era o dono daquela vinha. E aí, Jesus, que não colocava as palavras à toa, né? Atrás de tudo tinha um significado e um ensinamento de interesse. A gente vai ver que até esse tempo, né, os judeus tinham essa imagem de Deus como sendo um Deus punitivo, às vezes até vingativo, um Deus que a gente observa lá, às vezes, no Antigo Testamento, até com características humanas. Um Deus que fica com raiva das pessoas, né? E vinga até não sei que geração, umas coisas assim. Bom, então até esse tempo, gente, eu coloquei ali, os judeus, rabinos e o povo evitavam a todo custo até pronunciar, a título de cautela, o nome de Deus. Então havia um protocolo entre Deus e a criatura. Havia um receio, havia um temor muito grande. Tanto é que existe, inclusive, nos 10 mandamentos lá, né? Um mandamento que diz não usar seu santo nome em vão. Então a gente sabe que os judeus, eles têm alguns outros nomes, entre aspas, como se fossem apelidos para designar Deus. E o nome Deus não se fala assim abertamente por uma questão de distância, por uma questão de medo, por uma questão de protocolo. E quando Jesus coloca na parábola a figura do pai, a gente consegue imaginar um pai. Pai de família, né? Ele coloca lá, um homem pai de família. Quem é o pai? O pai é aquele que cuida, é aquele que educa, é aquele que oferece oportunidades, né? O pai é aquele que ama seus filhos igualmente. O pai é aquele que faz de tudo para que seus filhos sigam adiante, felizes e bem, né? Oportunizando situações diversas. Eu falo que a gente move por um filho recursos que talvez a gente não movesse para mais ninguém. E eu falo às vezes de recursos materiais, começando pelo básico, né? Já que estamos aqui encarnados, recursos morais, recursos educativos, a gente se educa para educar os filhos, né? Recursos de saúde, recursos emocionais, e a gente vai tentando suprir tudo que o filho precisa, porque a gente quer que o filho esteja bem. E a gente ama esses filhos. E a gente vai dando oportunidades e apoio para o crescimento dos filhos. Então, essa é a figura do pai. E Jesus, quando propõe essa parábola, e em muitas situações posteriores, ele vem trazer a ideia de Deus Pai. E essa ideia, gente, ela é tão importante para nós, porque é do conceito de Deus Pai que a gente que decorre a ideia de igualdade entre os homens e de fraternidade. Do conceito de Deus Pai decorre a igualdade entre os homens e a fraternidade. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Né? Então é isso. Somos todos filhos de Deus. Então essa ideia de Deus Pai nos une, humanidade, como irmãos, né? E isso é um conceito também que é muito importante que a gente apreenda. Bom, vamos entrar no trabalho lá, né, da parábola, já que aquele homem, pai de família, saiu para assalariar trabalhadores. Lá diz que ele saiu no romper da manhã, na 3ª hora, na 6ª, na 9ª e na 11ª. Nos estudos que eu busquei, dizia que a hora naquele tempo ou naquela região era contada de maneira diferente. Eram 12 horas diurnas, das 6 da manhã às 18 horas
e 12 horas noturnas, de 18 horas até 6 da manhã do outro dia. Então, quando ele sai na primeira hora, lá no romper da manhã, 6 da manhã, significa esse começo do expediente, né, de trabalho daquele dia. E a gente observa que ele vai lá às 6, às 9, às 12, às 15 e às 17 horas, gente, no expediente que vai acabar às 18. Aí vem a Graziela Material e fala assim, ah não, gente, para que ele foi lá buscar trabalhador 17 horas, o expediente vai acabar às 18 horas? Vai quebrar, não vai, Roberto? Vai quebrar. Então, ele deixa muito claro que pouco importa para esse dono da vinha o horário que o trabalhador começou a trabalhar. Senão, ele não teria retornado à praça nesses horários todos, inclusive lá no finalzinho do expediente. Então, ó, ele não dá a mínima para o horário que esses trabalhadores estão entrando em serviço. Isso não importa para ele. E disso, a gente pode trazer uma interpretação de que Deus, gente, nos chama a todo instante. E a gente vê a insistência daquele dono da vinha. Ele não desanimou de ir lá, não. Continuou indo. Foi lá 1, 2, 3, 4 vezes. Então, Deus nos chama a todos. Deus nos quer em sua vinha. Quer a todos nós. Independente do horário em que a gente desperte as nossas consciências e comece esse trabalho de edificação do reino de Deus nos nossos corações. Está demorando, está atrasado, está acabando o tempo. Isso importa para nós, que temos um trabalho a fazer. Já poderíamos ter feito isso há milênios atrás e não fizemos. Isso importa para nós. Quanto mais a gente demora, né, mais a gente peleja, né? Mais a gente permanece na escola para aprender o que não aprendeu. Mas para Deus, o que importa é que a gente coloque o pé nesse despertamento de consciência, né? Nessa abertura de corações para começar essa edificação dentro de nós. E aí começou aqui, né, a polêmica. E aí a Graziela, olhando materialmente, né, falei, gente, para que ele pagou primeiro? Eu estudando, gente, para que ele pagou primeiro quem trabalhou menos? Se ele tivesse pagado primeiro, aqueles que começaram às 6 da manhã, eles teriam recebido, ido embora, e talvez eles nem vissem quanto foi que os outros receberam, que todo mundo recebeu um denário, um dinheiro. Mas fica claro, né, que ele deseja dali apresentar um ensinamento para aquele grupo, para todos, para o da primeira hora, das outras horas, para os últimos. Então, quando ele paga primeiro esses que trabalharam 1 hora só, e gera aquela polêmica de reclamação dos outros, todo mundo assiste, né? E somos todos nós aqui assistindo, né, estudando essa parábola para tentar entender. Então, quem trabalhou mais, vendo que quem trabalhou 1 hora recebeu um dinheiro, eu trabalhei 12 horas pela matemática, eu vou receber 12 dinheiros, vai ser proporcional? E aí, né, eu trouxe essa parte aqui, que é lá do amai os vossos inimigos, em Mateus, que diz, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Essa passagem, gente, vem nos dizer, né, que a bondade de Deus alcança a todos. O amor cobre a multidão de pecados. É isso. Então, aquele dono da vinha, ele fala, mas toma o que é teu e vai-te embora, né?
Eles tinham combinado. Aqueles trabalhadores da primeira hora foram os únicos que acertaram o salário. Os outros, ele diz, e lhes pagarei o que for justo. E eles vão trabalhar sem saber quanto que iriam receber. Numa confiança, né? Então, a gente vê que Deus, que todos nós valemos 1 denário aos olhos de Deus. O que isso quer dizer? Gente, nós todos somos iguais diante de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, não. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, não. Pode ter relativamente. Deus não está fazendo conta disso. Deus sabe que somos espíritos imperfeitos, mas imortais numa jornada evolutiva de progresso e que caminhamos todos para dias felizes, de perfeição e de pureza. Então vai ser primeira hora, segunda hora, tanto faz, como eu disse, importa para nós. E perante os olhos de Deus, todos valemos a mesma coisa, sabe? Nesse sentido de que Deus, nosso Pai, ama a todos os seus filhos igualmente. Temos filhos mais rebeldes? Temos. Olha nós aqui, né? 2000 anos passados já, né? Da vinda do Cristo. Somos os filhos rebeldes? Talvez sejamos sim. Mas, para Deus, isso não faz diferença. Porque as oportunidades e o amor cobrem a todos nós. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. É engraçado que lá no diálogo da parábola, né? Aquele que está reclamando diz, e tu os igualaste conosco. Gente, a mágoa toda está na palavrinha igualaste. Eles se sentiram ofendidos. Eles se sentiram magoados. Porque foram igualados com quem trabalhou menos, mais, etc. E isso é tão nosso, e isso é tão atual para nós, né? Isso ainda faz parte assim das nossas vidas, que eu fiquei até rindo de mim. Eu falei, Jesus Cristo, que vergonha. É isso mesmo. Então, a gente sabe que a humildade é a virtude que nos iguala. A humildade é a virtude que me faz ver que eu não sou melhor que ninguém, em aspecto nenhum. Então, a humildade é que nos iguala. E a ofensa, a mágoa ficou nessa questão de igualar, porque a gente não quer ser igualado. Nós, espíritos orgulhosos que somos, a gente não quer ser igualado a ninguém. A gente quer estar acima dos nossos irmãos. A gente quer sobrepor aos nossos companheiros de jornada. Aí a gente se sente confortável. Isso eu acho que decorre de uma imaturidade espiritual nossa, porque a gente não consegue, eu acho que, se enxergar, né, e se ver, e diz que o orgulho é uma lente, é uma catarata que distorce a nossa realidade. Então, a gente não consegue se enxergar plenamente e honestamente, né, nem nas questões relativas às nossas virtudes, que nós já conquistamos, sim, muitas virtudes, nem com relação às questões das nossas imperfeições. Então, quando a gente é igualado, a gente se ofende. Isso é muito fácil da gente perceber no nosso dia a dia. Né? Você fez tal coisa igual fulano. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu fiz melhor do que fulano. Falou que está igual? Não, o meu ficou muito melhor. E isso é uma pegada complicada, porque o orgulho, o egoísmo ainda são vícios de caráter muito arraigados no nosso coração. Muito. Deixa eu dar uma olhadinha na minha cola, gente. Eu não olhei mais a cola, deixa eu só ver se eu estou esquecendo alguma coisa importante aqui. Tá, sim, lembrei. Essa nossa imaturidade espiritual, de nos enxergar e nos perceber honestamente com virtudes e defeitos, faz com que a gente busque comparativos.
faz com que a gente tenha no outro a referência de sermos melhores ou piores, que a gente já podia ter olhando para a gente mesmo, né? Que a gente já podia enxergar em nós mesmos. Então a gente está o tempo todo nessa comparação. Sou melhor, sou pior, sou melhor, sou pior. Né? E isso faz com que a gente se sinta mais confortável quando, para nos sentirmos maiores, nos sentirmos melhores, a gente rebaixa o nosso irmão. E a gente faz isso muitas vezes, né? A mais pura verdade. E quanto mais o estudo avançava, mais vergonha alheia de mim mesmo eu ia ficando. Bom, aí eu coloquei aquela passagem ali de Romanos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós, hoje, já somos espíritos que conseguimos nos solidarizar com a dor do outro, que já nos educamos, né, a ponto de ser solidário na dor, ser solidário no sofrimento, né, procurar ajudar, procurar minimizar. Porque até ontem, muitas vezes, quando a gente via o sofrimento chegar ao nosso irmão, a gente usava frases do tipo, bem feito. A gente usava frases do tipo, achei pouco e bom. Ai, gente, que vergonha alheia de mim, tá? Porque eu usava essas frases até ontem. Então, se a gente já está aprendendo a ser solidário, respeitoso, ético, empático, na dor e no sofrimento do outro, no outro passo, a gente precisa aprender a se alegrar com as alegrias que chegam para o outro. Ai, não, gente. Mas aí a inveja pega, né? Vamos pensar que o nosso vizinho da esquina ganhou na Mega Sena, acumulada. O desconforto que isso causa na gente. Causa não? O menino passou, vai estudar lá em Harvard. Ai, meu Deus, nossa, o meu não passou, não. Então, isso ainda é tão nosso, isso ainda é tão presente nas nossas vidas que a gente precisa se vigiar e aprender a se alegrar com a alegria que chega para o outro. Porque quando a gente volta na parábola, aqueles que trabalharam o dia inteiro e receberam o que estava combinado, o que estava acertado que eles receberiam, eles se sentem desconfortáveis com o pagamento que é dado para os demais. O dele estava certo, estava pago, as horas certas, o valor correto, recebeu direitinho. Mas ele se sente desconfortável com o bem que chega para o outro. Que o dono da vinha diz, né? Acaso, né, você está incomodado porque eu sou bom? Tipo, a sua bondade, a minha bondade está te incomodando? E às vezes a bondade do outro nos incomoda. Olha só, ao ponto que a gente chega. Então, a gente precisa, sim, aprender o respeito e a empatia na dor e no sofrimento alheio, sem julgamentos. Porque às vezes a gente não chora com o outro, ou a gente chora e fala, mas também, né? Mas também foi fazer desse jeito. Deu nisso. Nossa mãe. Então a gente tem que aprender a se alegrar com o bem que chega, né, para os nossos irmãos. E isso é uma dificuldade muito grande, porque nós somos egoístas. O egoísmo, né, é aquele defeito, aquele vício de caráter que diz, tudo para mim primeiro, né? Nós somos orgulhosos, que é aquele defeito de caráter que diz, eu sou melhor que o outro, portanto, eu mereço mesmo tudo primeiro para mim, né? E a vaidade, que nos coloca no patamar, né? Querendo sempre estar acima dos demais, e a inveja, né? Que pega ali. Aqueles trabalhadores da primeira hora, eles sentiram inveja dos outros, né? Eles não queriam que aquele bem, aquela misericórdia, né? Aquela bondade fosse aplicada aos outros. E aí segue. Murmuravam contra o pai de família.
Gente, justiça divina é, pois, a compreensão intuitiva de Deus e o seu natural transbordamento em bondade e amor. Muitas vezes a gente não consegue enxergar que a justiça de Deus ela é todo misericórdia, bondade e amor. Se nós, espíritos devedores perante a lei que somos, estivéssemos descobertos dessa bondade de Deus, nós estaríamos perdidos. Porque nos é concedido moratórias, né, para a gente ajustar os nossos débitos do passado, prazo, tempo, parcelamento. Não, minha filha, vamos te dar uma encarnação mais tranquila, deixa para você resolver isso aqui na outra. Enquanto isso, você vai recuperando, né? Você vai estudando, você vai rezando, você vai lendo, para você se preparar para resolver isso aqui um pouco mais adiante. Então, se a gente for entender justiça divina como justiça humana, né, a gente também não sai do lugar. Então, justiça divina é amor e bondade, que nós todos somos usufrutuários, né, dessa bondade, desse amor de Deus, em todos os aspectos, muito mais do que imaginamos, porque nós não sabemos, encarnados, o tanto que o plano espiritual se movimenta em nosso benefício a cada instante, nos protegendo, nos intuindo, nos amparando, nos aconselhando, nos livrando de situações complicadas. Então é isso. Deus é ao mesmo tempo justo e bom. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões primeiras do livro, referentes a Deus, diz que Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Deus não é justo, vírgula, bom não, ele é justo e bom. A justiça de Deus é recheada e coberta de bondade. E isso a gente às vezes, né, não consegue entender. Nós que ainda estamos ali um pouco no olho por olho, dente por dente, né, nessa situação aí de atraso. E aí continua, né, o murmúrio. Não é possível quantificar os valores, as virtudes da alma na esfera de conquistas espirituais. Importa a qualidade. Então, como eu disse, pouco importa se eu demorei, se eu estou atrasada, contanto que eu coloque o pé no caminho. E o que eu fiz? Eu fiz 10 bondades, o Ney só fez 8, né? O fulano só fez 5. Não é assim que funciona, né, a matemática divina. Né? Deus considera os nossos esforços no bem, o nosso desejo no bem, as nossas pequenas vitórias. A gente vê naquelas lindas parábolas, né? E serão multiplicadas ao cêntuplo. Então, uma sementinha do bem que você planta, para Deus, às vezes, está valendo 100 vezes, né? No sentido de qualidade, de vencer a si próprio, né? De aperfeiçoamento e de caminhada. E no Livro dos Espíritos, naquela questão ali no pezinho da nota, diz assim: o espírito se adianta segundo a maneira pela qual realiza a sua tarefa. E isso vem nos chamar um pouco para essa questão da qualidade do que se faz. Né? E hoje a gente vê a sociedade se educando em muitos aspectos, qualificando-se. Né? A gente vê jovens pais buscando material, conteúdo para educar seus filhos sem violência, né? Sem castigo, sem safanão. E a gente fica encantada. Escolas de paz, né? As pessoas estão buscando fazer as coisas de uma maneira melhor, com mais qualidade, né? Porque muitas vezes a gente faz um monte de coisas, mas é igual um trator de esteira, passando por cima de todo mundo, trazendo traumas, trazendo sofrimentos, trazendo dor, e a gente ainda posa de mártir. Cumpri meu dever, fiz o que tinha que fazer. Então é mais um alerta, né, para que a gente possa colocar nas nossas atitudes, né, nas coisas que a gente faz, nas tarefas, nos deveres, nos compromissos, o melhor de nós mesmos. Né? Porque a gente precisa procurar ser melhor do que nós mesmos. E não
melhor do que os outros, nossos companheiros de jornada. Aqui eu coloquei um detalhe desses trabalhadores de última hora, que eles estavam na praça. É interessante a gente pensar nisso, porque eles não ficaram em casa dormindo, eles não desistiram no meio do dia, falavam, isso aqui não vai dar nada não, vou embora para casa, desisto. Eles não desistiram, eles perseveraram até o final. É importante observar que eles não estavam, ao invés de estar na praça aguardando esse chamado, eles não estavam por aí praticando delitos, atos infelizes, né? Num caminho aí ruim, negativo, né? De fazer coisas indevidas. Eles estavam lá aguardando o chamado, o dia inteirinho, até a última hora, confiantes que talvez fossem contratados. Então isso é um grande valor, eles estarem ali disponíveis. E lá na obra de André Luiz, a gente ouve muito essa frase dentro da casa espírita, quando a gente assume algum trabalho, quando a gente pensa em pegar alguma coisa para fazer, de trabalho, de colaboração, essa frase é muito falada. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Esse pronto, gente, não quer dizer pronto perfeito. Sabe, esse pronto é como aqueles que estavam na praça. Certamente eles não eram os trabalhadores com aspecto de terem mais condição física de enfrentar aquele trabalho. Tanto é que eles foram ficando para o final. Esse pronto quer dizer, então, que a gente não precisa ser perfeito. A gente precisa ter a qualificação inicial para começar. E, a partir dali, seguir na tarefa adiante, crescendo, aprendendo, melhorando e seguindo, né? Quando na vida militar, quando o superior hierárquico nos chama, é respondido, pronto. Quer dizer, estou aqui, estou disponível, estou à disposição, o que é para fazer? Então é necessário que a gente tenha uma prontidão, porque Deus não desiste de nós. Ele vai retornar para nos chamar quantas vezes forem necessárias. As oportunidades virão ao longo do dia. E eu entendo que acabando esse dia aqui dessa parábola, no dia seguinte, começa tudo de novo, porque as oportunidades são ilimitadas. Desculpa. E muitas vezes a gente é chamado pelo estudo, por um estudo como esse, que a gente vem e entende uma parábola, me despertou uma coisinha aqui. Né? Muitas vezes a gente é chamado pela dor, pelo sofrimento, porque tem situações na nossa vida que nos causam um despertamento espiritual, que os momentos de alegria, de paz, de tranquilidade não nos causam. E nós, espíritos imperfeitos, nesse atual estágio evolutivo, a gente às vezes ainda é chamado pela dor e pelo sofrimento para realinhar talvez as nossas diretrizes perante a vida, né? Para repensar. E quando a dor nos chama, muitas vezes a gente até muda um pouco, temporariamente ou permanentemente, os nossos valores, os nossos pontos de vista sobre a vida e sobre aquilo que importa realmente. Então, Deus nos chama o tempo todo. Estejamos prontos para atender esse chamado, como os trabalhadores estiveram. Bom, quem seriam esses trabalhadores da última hora? Esse palestrante, Jorge Lahar, que eu acredito que muitos conheçam, tem muitas palestras dele no YouTube, e ele tem um estudo sobre os trabalhadores da última hora ou os trabalhadores da vinha. E lá ele diz, eu gosto muito da fala dele, tenho muita confiança na postura que ele faz do entendimento dos estudos. Lá ele diz que ele imagina que esses trabalhadores da última hora sejam aquelas almas mais frágeis. No aspecto material, ele imagina aqueles trabalhadores que ficaram para o final porque eram mais magrinhos, mais fraquinhos, ou não estavam em pleno gozo da saúde para trabalhar na vinha, e eles foram, entre aspas, meio que sobrando na praça.
Ninguém quis contratar. E dessa fala, ele tira a seguinte mensagem, que, de novo, todos nós valemos um denário aos olhos de Deus. Não tem ninguém melhor que ninguém. Então, eles também virão para a vinha. E essas seriam as almas frágeis. Almas rebeldes como nós, né? Almas, às vezes, ainda num processo de despertamento, né? Em processos mais complicados. E aí ele se refere a essa parábola da ovelha perdida, que me deu vontade de fazer um estudo futuro sobre ela, porque eu fui ler, é tão linda. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Demore o tempo que for. Então, o que nós estamos aqui achando que a gente é melhor do que alguém? Não somos. E valemos todos o mesmo diante dos olhos de Deus. Então, Jorge Larrain entende que essa parábola é uma parábola sobre inclusão. É uma parábola que nos coloca todos juntos aqui, né, dentro desse barco, dentro dessa vinha, para seguirmos juntos adiante. Voltar só uma coisinha, gente. Nessa parábola, que eu ainda quero estudar, Jesus larga as 99 ovelhas no pasto para ir atrás da uma ovelhinha que extraviou. E quando ele encontra, gente, ele coloca ela sobre os ombros e a carrega de volta, repleto de alegria. Vou dizer que essa ovelha extraviada, né, é pior do que eu? Que andou por caminhos infelizes, é menos merecedora do que eu? Jesus foi lá, pegou, largou todo mundo. Você vale muito para mim. Põe no ombro e volta para casa em festa. Então depois a gente faz esse estudo. Tô acabando, tô vigiando o relógio também. Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, há uma interpretação da parábola num aspecto coletivo, relativo às religiões e aqueles que vieram em períodos diferentes, né, trazendo missionários, trazendo, né, novas contribuições, né, para o trabalho que precisava ser feito. Então diz lá que os trabalhadores da primeira hora seriam os profetas, Moisés e o povo de Israel. E isso é muito coerente, porque o povo hebreu. Nós sabemos que o povo hebreu, há milênios, já tinham uma religião estruturada em bases muito sólidas, com a ideia de Deus único. Porém, é interessante a gente pensar como aqueles trabalhadores da primeira hora, que acharam que ia receber mais que os outros, o povo hebreu cai, segundo Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, em um problema, vamos dizer assim, de orgulho religioso. O povo escolhido de Deus é nós, só, azar do resto. E muitas religiões ainda são assim, né? Nesse orgulho religioso. E vem a parábola justamente para dizer, todo mundo vale a mesma coisa, Deus nos espera a todos, demora o tempo que for, não tem ninguém melhor que ninguém. Então, se eles têm uma vantagem, vamos dizer, uma virtude de terem atendido a esse chamado desde a primeira hora, estavam prontos, por outro lado, eles caem nessa questão do orgulho, assim como os trabalhadores da primeira hora reclamam, uai, nós temos que receber mais, a gente merece mais. Como é que é? Quem chegou primeiro senta na janela, né? Por aí. Bom, os trabalhadores das horas seguintes, lá no Evangelho diz que são os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os filósofos, os sábios, ou seja, os missionários enviados por Jesus ao planeta em diferentes épocas, né, do tempo aí da história, para trazer uma contribuição para essa construção
né, do bem, do amor, da vinha do Pai. E lá é dito que os trabalhadores da última hora seriam os bons espíritas. E por que última hora? E lá, inclusive, tem uma explicação dizendo que o nosso planeta passa nesse momento por uma fase de transição planetária. E que dentro de alguns séculos deixaremos de ser um planeta de expiações e provas, onde há ainda o predomínio no mal, muitas questões expiatórias do nosso passado, muitas dificuldades, para sermos um planeta de regeneração, onde o desejo no bem prevalece. Ainda que a gente não consiga a prática plena do bem, que seriam mundos mais felizes para frente, o desejo no bem prevalece em todos os corações. Lá diz que um planeta de regeneração é como se fosse a calma, o repouso, a tranquilidade após a tempestade, ou a convalescença após a doença em que nos encontramos hoje. Bom, então, é considerado que o nosso planeta está passando por o fim de uma fase evolutiva, o fim de uma era, o fim de uma etapa. E estamos em plena transição, que certamente levará séculos ainda adiante. Gente, não tem hora marcada. Somos todos detentores de livre-arbítrio, né? Então, mas a coisa já está acontecendo. A gente vê pelo progresso intelectual que a gente observa 300 anos atrás, se olha hoje e fala, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu aqui, né? E diz lá, Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, que ao progresso intelectual segue o progresso moral, nem sempre de perto. Então vamos chegar num ápice desse progresso intelectual e vamos ver talvez que permanecemos infelizes, que permanecemos, né, sofrendo. E aí começa o despertamento de que a gente tem que melhorar, é outra coisa também. E começamos, né, essa jornada de melhoria do aspecto moral, que é o que de fato vai nos trazer a felicidade e a paz. Mas ali, né, fala, bons espíritas, tem a palavrinha, gente, bons. Não são os espíritas, são os bons espíritas. Ah, meu Deus do céu, agora complicou mais um degrau. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Porque permanecemos aqui, né? Agora, atendendo ao chamado, né, do trabalhador da vinha, buscando o caminho do bem, do amor e da paz, ainda que não consigamos plenamente, mas com esse desejo em nossos corações. E aí, quem seriam os bons espíritas? E o próprio Evangelho nos esclarece no capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Nós vamos tomar a palavra bom e verdadeiro como sendo sinônimas. Né? A gente não fala assim, qual que é o verdadeiro rocambole de Lagoa Dourada? É da barraca azul, amarela, vermelha? O verdadeiro é aquele que guarda em si aquelas características que se espera encontrar num bom rocambole, no melhor rocambole, no representante dos rocamboles. Então aqui quando a gente diz verdadeiro espírita, é aquele bom espírita que a gente espera encontrar características que o identificam, né, como sendo um modelo clássico. Então aqui, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Bom, a gente pode até tentar permanecer na doutrina espírita, a última fala, viu, gente? Sem mudar. Como temos feito nos últimos milênios, dentro de outras linhas religiosas que a gente tinha à disposição. Mas é muito difícil, porque a doutrina espírita é uma religião dinâmica, ativa, comportamental e que nos chama o tempo todo para uma transformação íntima moral que a gente precisa empreender. Então, é difícil ficar aqui só assistindo palestra toda semana, tomando passe e voltar daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos
a mesma pessoa, sem termos melhorado nada, né? Sem termos lutado para domar nossas más inclinações. Não é fácil, ainda bem, né? Porque a gente já tem feito isso, às vezes se escondido atrás de uma religião que não nos cobra uma mudança interior durante muitos milênios. E estamos aqui, né? Nessa última hora, pelejando para entender o recado que muitos entenderam sem a ferramenta da doutrina espírita, sem precisar dessa ferramenta. Mas hoje a gente tem a ferramenta, então vamos utilizar, né? Acabou, gente. Nunca é tarde para fazer o bem. Então, sempre haverá uma oportunidade, sempre haverá as chances. E a cada manhã, quando o sol se levanta, é dia de fazermos melhor. É dia de buscarmos, né? A prática do bem, a prática do amor, onde nós estivermos, com quem estivermos. Não é fácil não, mas a gente precisa tentar. Obrigada a todo mundo. Alguém quer falar alguma coisa ou comentar? Passei uns minutinhos, né? Ninguém quer falar nada, gente? Falei demais, né? Mas eu faço, gente, eu faço estudo para mim, viu? Eu escolho o tema que eu tô querendo estudar, que eu tô querendo aprender. E na hora que eu vejo o negócio, eu falo, ai meu Deus, isso aqui é para mim. Aí eu vou pôr. Eu faço estudo é para mim, não é para vocês não. Mas é para todos nós, né? Toda vez que